Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise de marcas aqui no nosso canal da Ramp Comunicação. Nós estamos sempre analisando marcas que nós criamos ou fizemos a sua reformulação. Então, se você rolar aí, você vai ver outros materiais que nós já fizemos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar aqui de uma marca que tem um valor muito importante para mim, porque é de uma empresa que eu admiro pra caramba, que é a indústria de eventos. É uma empresa que atua em Mato Grosso, é o estado mais forte deles, com organização de eventos corporativos. Eles estão em outros estados também, eles atuam em outros estados, mas o estado de origem deles e onde a atuação deles é a mais importante, é a mais forte, é em Mato Grosso. Eles são referência e no ano em que eles completaram 25 anos, nós fomos convidados para fazer o processo de rebrand, fazer parte desse reposicionamento da marca e da criação também do selo comemorativo. Um aspecto muito importante da indústria de eventos, que torna esse nosso trabalho mais especial, é o fato de que nós temos muitas similaridades na dinâmica de trabalho. Eles são extremamente comprometidos com qualidade, com o cuidado aos detalhes dos clientes. Então a gente teve um fit muito legal nesse aspecto. Eu admiro muito a dona, que é a Dani, é uma pessoa referenciada dentro do nosso estado. Então tornou esse processo de reformulação ainda mais especial. Então, antes da gente começar, eu vou explicar um pouquinho do que foi passado dentro da reunião de briefing. Eles possuíam, vamos colocar lá, produção, aí, ó, eles possuíam essa marca, que é uma marca, já estava há bastante tempo, um pouco antiga até. E qual que era o grande problema nesse momento aqui, da marca? A marca já tinha sido criada, já tinha mais de 10 anos. E ela é uma marca que não tinha muita personalização, quando a gente parava para pensar, e o quanto ela era memorável, o quanto era fácil as pessoas baterem o olho e se lembrarem dessa marca. Então o primeiro processo foi a gente começar a identificar tudo que era um possível problema ou dificuldade apresentada nessa marca, para a gente passar e saber aproveitar o que eram os elementos mais fortes. Então aqui a gente entendia que existia um baixo nível de singularidade. Ela não era uma marca que você conseguia se lembrar dela com muita facilidade, fazer um desenho dos detalhes, você dizia: "Ah, tá escrito indústria de eventos". Não tinha um atributo ali que você falava: "Ai, tem uma maçã", vamos colocar assim, a maçã da Apple. A gente não tinha isso ali. A identidade visual, vocês vão conseguir observar, vou passar aqui, depois eu volto para ela. O padrão de identidade, ele não era algo também que reforçava essa marca, era muito simples, era muito clean. A gente não tinha simbologia, a gente não tinha elementos na identidade que facilitassem o cliente da indústria se lembrar ou identificar a indústria dentro do processo. Aqui, deixa eu só corrigir, aqui apagar. Não tinha nenhum atributo visual que facilitasse eu bater o olho sem estar escrito indústria de eventos e lembrar dessa marca, que esse é um dos principais pontos. Quando a gente pensa em marca, tudo que envolve a marca faz com que a gente se lembre dela com facilidade. É por isso que quando a gente está assistindo um comercial na televisão, do Itaú, por exemplo, e mesmo que não apareça a marca do Itaú, você consegue arriscar com facilidade que aquela marca, que aquela propaganda que está passando é do Itaú. Por quê? Porque existe um conjunto de identidade que foi apresentado para nós, tá? Então a trilha sonora, a parte visual, os elementos que compõem ali todos, os objetos de cena, eles têm um padrão que você vira e fala: "Ah, isso aqui parece do Itaú. Essa locução me parece com aquela locução que eu já vi", mesmo que não apareça a marca, mesmo que a gente assista a propaganda inteira e em nenhum momento apareça a marca, mesmo que a gente passe batido por esse detalhe. E eles inclusive têm a simbologia, eles conseguiram criar um ícone, visual, assim, que você consegue fazer o desenho com a mão, então facilita esse processo. Quando a gente olha aqui para a indústria, eles sequer têm um atributo visual que facilite o cliente olhar e falar: "Beleza, não está escrito aqui indústria de eventos. Que marca que é?".
pessoa não sabe, não existe um padrão visual forte, não existe uma hierarquia de informações que possibilite para a gente conseguir identificar. Um outro problema que a gente, encontra é a ausência de tamanhos muito reduzidos para que a gente aplique essa marca. Então ela precisa estar sempre grande, ela precisa estar sempre com destaque muito, reforçado, ela dificilmente vai teria uma aplicação, por exemplo, deixa eu mudar a cor aqui, ela dificilmente teria uma aplicação aqui, ela daria uma dificuldade de leitura muito grande numa caneta, por exemplo. Então isso é muito ruim para nós quando a gente para pensar em aspectos de marca. Então a gente para, olha para ela e fala: "Beleza, o que são os elementos mais fortes que a gente identifica aqui nessa marca hoje?". Vou pegar uma outra cor aqui, vamos ver. Roxo, vai. Aqui o que a gente tem mais forte é o destaque que é dado para o I e o destaque que é dado para o E. Ah, e tá escrito ali o nome da marca e tem as 2 letrinhas em vermelho. A gente pegou e falou: "Bom, beleza, existem 2 elementos mais fortes, que é esse I e esse E aqui". São atributos importantes que a gente encontrou dentro dessa identidade de marca. Dentro dessa construção, a gente conseguiu aproveitar muito pouco, de identidade visual. E aí nós começamos, inclusive, a fazer um levantamento de identificação de parar e pensar assim: com quem que essa marca ela conversa? Com quem ela se comunica? O quanto é importante a manutenção desse padrão de cores que a gente está vendo aqui? Como é que o nicho está se organizando? Então a gente acabou decidindo, a gente foi por um caminho que a gente fez uma quebra total, uma quebra geral, da padronização dessa marca. Quando a gente foi depois de fazer toda essa análise e a gente pegou e parou: "Bom, vamos trazer primeiro a parte conceitual, depois a gente vem para a parte de design". Como tinha o selo de 25 anos, então ali a gente tem uma empresa que está comemorando 25 anos. Poucas empresas no mercado vão poder comemorar isso. E a gente parou para entender no cerne da coisa qual era de fato o grande diferencial da indústria, a gente conseguiu construir o mote e a conceituação do transformando momentos em tesouros. Porque o que acontece? Mesmo que seja um evento corporativo, aquele evento ele é único para aquele cliente. Para quem está contratando a indústria, quando a gente para pensar nisso, quando a gente para pensar nesses aspectos, todo evento ele deve ser memorável. Você quer ofertar para o seu cliente uma experiência incrível, mesmo que não seja um casamento, um aniversário, uma formatura, é um evento de encontros de marcas ali, você quer que as pessoas se lembrem daquele momento. Então, a grande sacada, na minha opinião aqui, do que a indústria faz no mercado, é cuidar do evento corporativo com o mesmo carinho que eles cuidariam, por exemplo, de um evento social, de um casamento, de um aniversário. Então a gente entendeu que assistindo depoimentos, conversando com eles, com a dinâmica de trabalho, com a metodologia que eles tinham, eles de fato transformavam todos esses momentos para esses clientes, esses eventos em verdadeiros tesouros. Então a gente veio primeiro para a parte conceitual, primeiro para a parte textual, para a partir disso a gente ir para a etapa do design, que eu vou mostrar para vocês agora como ficou. Então a gente foi lá e construiu essa conceituação, transformando momentos em tesouros. Já tínhamos identificado as limitações que essa marca, possuía. Um detalhe importante, gente, é que muitas vezes a gente olha assim para a marca, parece que a gente está botando defeito no trabalho que foi feito na marca anterior. O que acontece é, o mundo muda, o contexto muda e as marcas que foram criadas há mais de 10 anos, elas, por exemplo, não foram pensadas para um universo onde o digital ele é dominante, como acontece hoje. No passado, imagina, há 10 anos, o quanto era importante para o mundo dos negócios as redes sociais. E em 2016, a gente começava a falar de tráfego pago muito moderadamente. Se a gente parar pra pensar, há 15 anos nem existia isso, a forma como a gente faz internet hoje era completamente diferente. Então, um atributo importante para a gente parar e pensar nas marcas é, elas foram criadas
pensadas para o contexto em que elas estavam inseridas naquele momento. E como o tempo passou, os contextos mudaram, as demandas mudaram, as necessidades mudaram, e aí a marca realmente precisa ser reformulada. É por isso que eu costumo dizer que, se no passado as marcas ficavam 20 anos sem passarem por reformulação, hoje pode ser que elas passem muito mais rapidamente por reformulações, porque daqui a pouco a gente está pensando, está tendo holograma do celular e vai precisar começar a construir essas marcas para que elas sejam projetadas em 3D, sei lá, tô trazendo aqui um exemplo. Então não é num ponto de tudo que a gente está trazendo aqui não é pensar em criticar o trabalho que foi feito para dizer que foi errado. Não, é só que o contexto mudou e a gente precisa se adequar. Vamos voltar lá? Aqui vocês já veem como a gente pegou e começou a pensar e a traduzir aquela conceituação. O que que eu quero que vocês vejam aqui? Num primeiro momento, eh, talvez algumas pessoas já tenham visto aí o que está ali por trás. O que que a gente trouxe? Eu já havia comentado com vocês que os aspectos importantes que nós tínhamos encontrado do ponto de vista visual era o I. Ui. Era o I. Oxi, aí agora foi. Era o I e o E. Eram os atributos mais marcantes que nós tínhamos do ponto de vista visual da outra marca. O que que nós fizemos? Nós trouxemos a letra I aqui e a letra E aqui. Você consegue ver daí? Será que eu consigo fazer não, não consigo fazer um descobrindo que eu não consigo fazer um 360 na apresentação, mas ó, se vocês olharem com um pouquinho de cuidado, vocês vão ver que a gente tem um I e um E aqui. Eles estão mais discretos do que na outra marca. A gente se utilizou da construção da letra I e do E para construir o ícone dessa marca, tá. O que que a gente fez aqui? O que que é legal? Deixa eu passar aqui para ver se a outra tela aqui. Aqui vocês vão conseguir ver o selo de 25 anos. A gente traz o selo, a padronização, a gente trabalhou novas cores, novos padrões. Olha como o I e o E são apresentados nessa nova padronização. E tem um detalhe muito legal aqui, que a gente trouxe a parte conceitual. Quando você talvez bate o olho de primeira, talvez vocês não consigam ver, mas aqui é um baú. O que que a gente guarda no baú? A gente guarda tesouro no baú. Então a gente se utilizou do I e do E para fazer a construção desse novo ícone, entendeu? Então a gente tem aqui o I mais a letra E. A gente aproveitou aqui do brilho, a gente trouxe um brilho dos momentos, tá vendo? Aqui a gente utilizou ele, tem um brilhozinho aqui no meio do material, no meio do ícone, que ajuda a gente a formar o baú. Conseguem enxergar daí? A gente pegou aqui, ó, tem um brilho, a distância do I e do E, a gente forma um baú, que é o local onde as pessoas guardam seus tesouros, né, toda a conceituação histórica, aquelas historinhas, faz o quê? Dentro do baú você guarda tesouros, então a gente traz isso de uma forma visual para compor junto com o conceito que foi criado. Aí nós também tomamos a decisão de trazer, o indústria de uma forma maior, a gente trouxe um peso maior para a indústria. A gente optou por não utilizar o vermelho, porque ele já não compunha tão bem com o posicionamento da marca, já o posicionamento da marca estava muito já marcado para essa parte do corporativo, com o tipo de clientes que a indústria já atende, com um cuidado e um trabalho mais orgânico. Então nós entendemos que o que fazia sentido nesse momento era de fato trabalhar cores mais leves, a gente trabalhar o verdinho, que é uma cor que tá muito mais alinhada com o que eles fazem hoje. Então, se antes a gente tinha uma marca muito mais operacional, se a gente tinha uma marca antes, que era muito mais cadenciada do ponto de vista, assim, é muito mais importante, de repente, o que eu estou pensando em preço,
porque isso é o processo da marca, né. Quando a gente vem para uma marca como essa aqui, a gente já tá falando de experiência, a gente está falando de posicionamento, a gente está falando de valor de marca. Eu já tenho uma marca que é mais memorável, já tenho uma marca que é mais fácil as pessoas lembrarem, é muito mais fácil de que eu atribua valor. Tudo isso está implícito aqui no material. E aí a gente vem para os mínimos detalhes. Então todo o material como ele é construído, deixa eu pegar aqui uma cor, aqui o branco vai ficar mais legal para dar um destaque aqui na madeira. Toda a construção, essa marca ela vai bem aqui nesse verde, quando a gente aplica uma padronização diferente dela prateada aqui no material preto, nela na composição de um uniforme, todo o material que é construído é pensando nisso. E aí tem um detalhe que é muito legal da indústria, que é a parte deles dessa ideia do orgânico, do natural. Então nós queríamos de fato construir uma marca que desse a possibilidade de que eles conseguissem flutuar nesses materiais diferentes, nesses organismos diferentes. Muitas vezes eles estão inseridos inclusive em eventos do agro. Então imagina estar no evento do agro, cheio de natureza, e eu tenho uma marca que destoa, que ela grita ali no meio. A empresa de evento corporativo, ela precisa passar quase que despercebida. Se você não notou a empresa que organizou o evento, muito provavelmente é porque o evento foi muito bem organizado. Então ela tem que estar ali, ela está presente, as pessoas vão estar uniformizadas, eventualmente a gente vai ter os materiais delas aplicados ali, mas aquilo ali funciona muito bem. Olha como a gente fica aqui na madeira. Como o material fica leve, ele funciona muito bem e não perde a identidade. Eu ainda consigo me lembrar dessa marca, independentemente de estar nas cores habitualmente utilizadas, eu ainda tenho com facilidade a memorização dessa marca, mesmo que eu fuja dos elementos, mesmo que eu fuja dos padrões de identidade visual. Outra coisa que vocês vão conseguir observar aqui, que a gente trouxe parece aqueles miolo de árvore, sabe. A gente trabalha uma padrão de identidade mais orgânico aqui. Ele é intencional, e tá vendo? Se vocês observarem com, vou dar um zoomzinho a mais, a gente tem aqui esses vincos que são bastante discretos, mas que compõem a nossa identidade. Isso aqui faz parte da nossa identidade. Mas mesmo que eu não tenha isso, ah, nossa, caramba, então toda vez eu vou ter que estar colocando todos os elementos juntos? Não. Vocês podem observar aqui que mesmo que a gente não tenha elementos da identidade visual compostos, eu ainda vou conseguir me lembrar com facilidade da marca e ela vai ser aplicada sem ter nenhum prejuízo. Então a nova marca, ela tem uma presença visual mais marcante, ela facilita melhor a cenografia, ela facilita o processo de identificação da equipe dentro do evento, sem que isso seja marcante demais, sem que isso roube a cena. Foram considerados também os aspectos de legibilidade da marca, os tamanhos mínimos, os tamanhos de respiro, tudo isso foi pensado, a redução da marca. Então, vamos voltar aqui, ó, mesmo que a gente aplique só o ícone, vamos fazer de conta aqui, deixa eu riscar aqui para ficar fácil da gente ver. Ao longo do tempo em que essa marca for apresentada para as pessoas, mesmo que a gente não tenha aqui a composição do nome junto, que apareça somente, poxa vida, não tem o espaço, o tamanho reduzido dessa marca vai caber só o ícone. À medida que essa empresa apresentar mais esse material, com facilidade as pessoas começarão a se lembrar, falar: "Ah, é o baúzinho ali, é da indústria de eventos". Isso muito provavelmente vai acontecer, e esse é o nosso trabalho ali, que acontece a partir da gestão da marca. Depois que você criou todo esse sistema, toda essa estrutura, inicia o processo de gestão da marca. Então por isso que eu digo que muito provavelmente vai acontecer. Se a empresa, iniciar esse processo de expor essa marca, de trabalhar ela nos materiais e fizer a gestão da marca, ela vai ser, lembrada pelo ícone construído, que é o que aconteceu com a gente. Vou usar a Apple de novo como exemplo. Até alguns anos atrás, o material da Apple tinha uma maçãzinha e vinha escrito Apple embaixo. Hoje a gente já não tem mais isso.
Até há pouco tempo que você comprava um MacBook e vinha ali na frentezinha assim, embaixo da tela escrito MacBook. Hoje já não tem mais. Por quê? Porque todos os outros aspectos do design composto dentro do produto e da identificação das embalagens já está tão claro para as pessoas que eu não preciso dizer, escrever mais o nome da marca, as pessoas já sabem do que eu estou falando. Então o que a gente criou aqui não foi uma logo para colocar no avatar do Instagram. Foi de fato criado um sistema para essa marca. Então a gente tem um mote, a gente tem uma iconografia, uma tipografia, um padrão visual, os elementos dentro da identidade, um mote, um selo que casa e constrói todo esse material. Todo esse material ele conversa. Todo esse material ele vai estar presente em papelaria, nas redes sociais, nos eventos, na ativação dessa marca, e todos eles conversam e dão a possibilidade de que essa marca ela seja lembrada e seja amplificada com mais facilidade. E aí, gente, vamos olhar aqui de novo para a marca da indústria? Comenta aí o que você achou, se você achou que ficou bacana, se você gostou do resultado. Foi um resultado muito legal. A equipe da indústria ficou muito feliz. A partir dessa construção foram feitas várias ações, para reforçar a ideia de transformar momentos em tesouros. Isso foi feito com, equipe interna, parceiros, fornecedores, clientes. Essa tela que vocês viram aqui, ela compõe aqui uma parte das ações que foram construídas a partir dessa construção dessa nova marca. Então eles fizeram, eh, essa bagzinha para que as pessoas desfrutassem dos momentos, para a equipe desfrutar dos momentos, tinham essas lousas, enfim, vários materiais foram construídos aqui para ativação e apresentação dessa nova marca no mercado. E aí eu quero que você comente aqui se fez sentido, se você gostou, se ficou alguma dúvida, né, de repente pode ser que tenha ficado alguma dúvida, a gente volta aqui, conversa mais um pouquinho. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar as próximas análises, e se você não gosta desse tipo de conteúdo, mas está precisando de uma marca nova, de um diagnóstico para pelo menos entender qual é a situação da sua marca atual, dá um alô para a gente que vai ser um prazer poder atender e ter você aqui com a gente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.